Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar fundo na arte e na ciência por trás das imagens do cinema, sabe? Aquilo que faz a gente sentir as coisas. Temos um guia bem completo aqui sobre cinematografia, e a nossa missão é desvendar como luz, quadro, movimento, como tudo isso vira linguagem visual para contar a história. Para começar, assim, bem básico, o que é exatamente cinematografia? Na prática mesmo. Olha, basicamente escrever com luz, uma frase famosa do Vitor Storaro, né? Essencialmente é como o diretor de fotografia, o DF, pega a visão do diretor e transforma em imagem. E as ferramentas são essas: luz, cor, o enquadramento, o movimento da câmera. É um conjunto. E mesmo com toda a tecnologia digital de hoje, o que vale mesmo são as escolhas estéticas, técnicas, que o DF faz. Claro, sempre dentro do orçamento e das limitações da produção, né? Entendi. Quer dizer, é bem mais complexo do que só ligar a câmera. Legal, vamos começar então pelo quadro, a moldura da imagem. O material que a gente viu fala bastante da proporção de tela, o tal do aspect ratio, tipo o 2.391. Por que isso é tão relevante? O aspect ratio, ele não é só uma questão de parecer bonito, não. Esse formato 2.391 que ficou famoso com o CinemaScope, ele se encaixa bem com a nossa visão, que é binocular, né, mais larga. Mas o mais importante é que ele define a tela onde o DF vai compor, é o espaço de trabalho dele. Aí, se você pega esse filme e muda a proporção depois, sei lá, para passar na TV 16.9, você pode acabar destruindo a composição original. A relação entre os elementos na cena, sabe? É quase como reeditar o filme visualmente, cortar pedaços da intenção original. Nossa, faz todo sentido. É a tela onde a pintura acontece, digamos assim. E dentro dessa tela, como se decide o que mostrar e o que deixar de fora? O guia fala sobre o extra-quadro. Exato. O enquadramento seleciona o que a gente vê, né? Mas o extra-quadro, aquilo que está fora da tela, mas a gente sente ou sabe que existe na história, isso é crucial. Muitas vezes é o som que sugere que está lá fora. Isso cria um suspense danado, uma tensão. A nossa imaginação tem que trabalhar para preencher essa lacuna. É uma ferramenta super poderosa para engajar quem está assistindo. E dentro do quadro tem a composição em si. O guia cita a regra dos terços, linhas guia. Parece até coisa de aula de arte, né? Totalmente. São princípios bem clássicos, na verdade, para equilíbrio visual, para direcionar o nosso olhar. A regra dos terços, por exemplo, ajuda a posicionar os pontos de interesse de um jeito que soa harmônico. Natural. E as linhas guia, elas literalmente guiam os nossos olhos pela imagem. Criam profundidade, sabe? E até uma sensação de movimento, mesmo com a imagem parada. O tal do kinese. E tem também o espaço negativo. Aquela área vazia em volta do assunto principal. Isso ajuda a destacar o que importa, ou então pode passar uma sensação de solidão ou de grandiosidade. É como esculpir o olhar. Muito bom. Isso já conecta com as lentes, né? Como a escolha da lente, a distância focal, muda a nossa percepção da cena. Muda tudo. Uma teleobjetiva, por exemplo, ela comprime o espaço, achata a perspectiva. Parece que as coisas estão mais perto umas das outras do que realmente estão. Às vezes dá até uma sensação de aprisionamento, de voyeurismo. Já a grande angular faz o contrário. Ela estica o espaço, exagera as distâncias, pode deixar um lugar mais imponente ou até distorcer um pouco as coisas para dar um efeito dramático. E as lentes controlam também a profundidade de campo, né? A área que fica em foco. Um foco bem rasinho, com o fundo todo borrado, o famoso bokeh, isola o personagem, cria uma intimidade. Agora um foco profundo, deep focus, deixa tudo nítido, o personagem, o ambiente, tudo tem o mesmo peso visual. Ok, chegamos num ponto-chave. A luz. Você disse que é a escrita. O esquema de 3 pontos é tipo a cartilha básica. Tem a luz principal, que é a fonte mais forte, define o foco visual. A luz de preenchimento, para suavizar as sombras da principal. E a contraluz, que ajuda a separar o personagem do fundo, dá um recorte. Mas o legal mesmo é como você brinca com isso, como você manipula. Quer um clima de mistério, de drama? Usa o low key.
Alto contraste, sombra marcada, clássico do filme noir. Esconde informação, cria tensão. Agora que é algo leve, otimista, vai de Hike. Pouco contraste, quase sem sombras, tudo bem iluminado. Muito comum em comédia, musical antigo. A luz dita o tom emocional, né? E colada na luz vem a cor. O material fala das paletas de cores, claro, mas menciona um negócio chamado contaminação da cor. O que seria isso? Então, a cor tem um poder psicológico gigante, né? O amarelo pode ser ouro, riqueza, mas também pode ser doença, traição. Depende muito do contexto. As paletas ajudam a criar uma unidade visual, uma atmosfera para o filme. Mas essa contaminação é um desafio técnico bem real. Pensa assim, tem uma parede vermelha muito viva perto da ator. A luz bate ali, reflete e pode acabar manchando a pele do ator com um tom avermelhado que não era para estar lá. O The Office precisa ter um controle absurdo disso. Ou às vezes até usar esse reflexo de propósito, né? É um trabalho muito minucioso. Que loucura como a técnica e a arte estão sempre de mãos dadas aí. E o movimento da câmera? O que um traveling, aquele movimento físico da câmera, traz de diferente para a narrativa? O traveling é especial porque ele coloca a gente dentro da cena de um jeito muito particular. A câmera não está só observando de longe. Ela se move, muitas vezes seguindo um personagem. E a gente se move junto com ela, com ele. Isso cria uma empatia muito forte, sabe? Conecta a gente com o ritmo da ação, com a experiência física do personagem. É diferente de uma câmera parada ou só de uma panorâmica, que só olha em volta. E falando em ritmo, ele é definido mais na edição, imagino, com os cortes, né? E como o som entra nessa história toda? O guia até cita o Michel Chion falando de música diegética e não diegética. Sim, o ritmo, pacing, vem muito da duração de cada plano e da frequência com que você corta de um para o outro. É um equilíbrio delicado. Rápido demais pode cansar a gente cognitivamente, lento demais a atenção se dispersa. O editor que busca esse ponto certo para a história. E o som? Nossa, Chion é uma referência essencial mesmo. Música diegética é aquela que faz parte da cena, tipo, o som vem de um rádio que tá ligado ali, é uma banda tocando na festa. Já a não diegética é a trilha sonora externa que não pertence ao mundo da história, mas tá ali para guiar a nossa emoção, comentar a ação. E Chion fala também do valor empático da música, quando ela espelha a emoção da cena, e o anempático. Anempático é quando a música parece indiferente ou até contrária ao que tá rolando. Imagina uma cena super violenta com uma música alegre tocando. Esse contraste pode ser muito perturbador e irônico. O Kurosawa usava sons artificiais assim para mostrar o estado mental de um personagem, por exemplo. É empoderoso. Olha, o que essa comparação ensina pra gente sobre tudo isso que a gente conversou? Acho que ensina principalmente que não existe um jeito certo, né? Mostra como todos esses elementos, o quadro, a lente, a luz, a cor, o movimento, o som, podem ser usados de maneiras completamente diferentes, mas igualmente geniais. O Dickens, que fez Blade Runner 2049, busca um realismo quase palpável. A luz sempre parece ter uma fonte lógica nas cenas, composições são muito precisas, muitas vezes a câmera é mais estática, observadora. Já o Doyle, parceiro do Wong Kar-wai, em Amor à Flor da Pele, por exemplo, é o oposto. É mais visceral, câmera na mão, cores super saturadas, usa filtros. É uma abordagem bem mais expressiva, quase sensorial. Mas o ponto principal é, os dois são mestres porque, apesar dos estilos diferentes, as escolhas deles sempre servem à história que estão contando. A técnica não é só para mostrar serviço, sabe? Ela tem um propósito narrativo profundo. Então, resumindo a ópera, a cinematografia é essa dança complexa entre a técnica pura e a intenção artística. Cada mínima escolha, desde o formato da tela até uma nota da trilha sonora, vai construindo a nossa relação emocional com a história. Exatamente isso. Não são elementos isolados, que você pega um aqui e outro ali. É um sistema todo interconectado. Cada parte afeta as outras. E o objetivo é sempre encontrar a forma mais potente, mais autêntica de contar aquela história específica. Perfeito. Isso deixa a gente com uma reflexão final aqui para quem está ouvindo. A gente viu como a honestidade da técnica,
A adequação dela à narrativa é importante, como nos exemplos do Dickens e do Doyle. Mas e quando um cineasta quebra de propósito uma convenção? Tipo, usa uma iluminação que claramente contradiz o clima da cena, ou um som anempático que choca a gente. Como essa dissonância, essa quebra de regra calculada, pode, na verdade, acabar intensificando o impacto emocional ou temático do filme? O que essa regra quebrada pode revelar pra gente? Fica aí a provocação.